eu sou Verônica Pessoa, estou fazendo mediação e faço parte também do Conselho de Curadoria da CIM. E quando a gente propôs essa mesa para discutir um pouco como tocar nessa cidade específica que é o Rio de Janeiro, a gente pensou muito na dificuldade que a gente vê em vários produtores de vários lugares do Brasil de tocar na cidade do Rio de Janeiro e começou a discutir em cima disso. E a gente começou a ver a dificuldade de vários produtores do próprio Rio de Janeiro de realizar shows na cidade. Como uma grande amiga minha diz, o Rio de Janeiro é a cidade onde todo mundo passa férias. Mas tem uma turma que mora lá, que trabalha lá e que faz aquele mercado girar. E a gente foi encontrando, à medida que a gente foi conversando com pessoas do Rio de Janeiro e outros produtores das mais diversas cidades do país, desde o Rio Grande do Sul, o pessoal do Nordeste, o pessoal de Belém, o pessoal de São Paulo, que está tão perto, Minas Gerais, todo mundo sempre sentindo dificuldade de tocar naquela cidade, que tem paisagens incríveis, tem um fluxo de turismo muito grande, tem um fluxo de pessoas, não só turistas, mas que vão também trabalhar para reuniões no mercado da música. Gravadoras estão lá, grandes rádios, televisões, enfim, muita gente vai trabalhar com música no Rio de Janeiro, mas nem sempre a gente consegue fazer a música ao vivo no Rio de Janeiro. A gente não tem tantos espaços para fazer shows, para levar bandas, para construir um pedaço da carreira dos artistas naquela cidade. Então, pensando em toda essa problemática, a gente tomou a liberdade de abrir um espaço aqui na CIM São Paulo para ter uma discussão específica sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a música ao vivo no Rio de Janeiro. Para isso, trouxemos 3 grandes representantes do Rio de Janeiro. Aqui a Juliana Sá, que é produtora e trabalha no Rio de Janeiro. Ela tem a Dobra Comunicações e produção. Na verdade, a Ju, ela trabalhou com assessoria de imprensa há um tempo, hoje ela trabalha com produção e ela, não posso usar outra palavra, ela agita o circuito de música ao vivo do Rio de Janeiro. Isso é o que ela faz. Na sequência está o Daniel Domingues, lá embaixo está o Daniel Domingues, que é da Secretaria de Cultura do Rio e também, além de trabalhar no poder público, além de estar falando sobre o poder público, ele tem um histórico de trabalho com a música no Rio de Janeiro, de empreendimento na música do Rio de Janeiro de muitos anos, então é bom que ele pode trazer essas 2 vozes pra gente. E por fim o Leonardo Salomão, que é programador do Sesc Tijuca e está aqui falando pelo Sesc, mas é muito interessante trazer uma pessoa da unidade do Sesc Tijuca, que é uma unidade que realmente vem mudando a redondeza, sabe? Vem mudando a área daquele Sesc. Eles fazem uma curadoria muito variada e eles criam plateia naquela região, que é uma coisa muito difícil da gente conseguir construir no Rio de Janeiro, né? Então é um trabalho muito interessante, é um trabalho de construção muito interessante, tá? Então, vamos começar com a Juliana Sá, por favor. Bom, primeiro, boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigada, Verônica, pela introdução. Eu começo falando uma coisa que me chamou a atenção, assim, quando a Fabiana me convidou para falar na mesa sobre como tocar no Rio de Janeiro, por conta e explicou esse trajeto que a Verônica estava falando sobre a dificuldade de produtores e artistas de outras regiões entrarem na cidade. Eu falei, mas até pouco tempo atrás a gente achava que só a galera de fora que estava tocando lá. Então, de alguma forma é surpreendente essa dúvida mesmo. E não é, claro. Mas o mercado até pouco tempo era muito dominado, o mercado de verdade, o mercado onde tem algum dinheiro, algum cuidado, alguma produção mais bacana, era muito voltado ou ao mainstream, ou artistas populares de um modo geral. Acho que a fala do Leonardo vai tocar nisso. O próprio Sesc, durante muito tempo, teve uma programação muito focada nesse segmento. E de uns anos pra cá isso vem mudando, assim, a gente conseguiu ir construindo algumas coisas. Costumo dizer que o grande problema do Rio é descontinuidade, assim. A gente não tem, hoje, pessoas que possam contar a história da produção no Rio de 15 anos atrás, de 20 anos atrás pra cá. As pessoas que se envolveram em grandes projetos, em grandes festivais, elas hoje estão fazendo outra coisa, porque o mercado foi se desestruturando. Eu brinco que o mercado independente do Rio quebrou e permitiu que surgisse o mercado interdependente, que é uma expressão que eu prefiro usar hoje para identificar o que a gente vive na cidade.
A movimentação cultural no Rio se deu muito através da precariedade que se instaurou na cidade, assim, a dificuldade de formação de público, as casas de show que foram fechando. Eu vou apontar algumas coisas aqui, mas é um recorte muito pessoal, recente, da minha experiência como produtora na cidade. Mas, de um modo geral, assim, muitas casas no Rio fecharam, casas como o Canecão, que eu imagino que vocês conheçam, até casas de pequeno porte, elas vêm fechando. A gente tem uma dificuldade de formação de público, essa continuidade que não se dá na produção também não se dá na plateia. Então isso foi tornando a situação muito difícil. Assim, eu lembro de ouvir uma banda que não existe mais hoje, Fino Coletivo, falando muito disso, que eles tocavam na praia, eles tocavam de graça em algum evento, eles tocavam para 2.000 pessoas. Eles iam para um teatro, eles não conseguiam botar 100 pessoas dentro do teatro, porque tem toda a cultura do VIP no Rio de Janeiro, toda a dificuldade das pessoas buscarem shows, e isso reforça a ideia dos grandes eventos, né? O Rio é uma cidade dos grandes eventos, então até quando a gente fala de eventos de pequeno porte, eles também precisam ser eventos, muito mais do que os shows, assim. Então eu vou tentar olhar para trás, apontar para frente. Não é mesmo isso? Para cá, né? Eu vou dar uma aceleradinha, porque eu montei a apresentação mostrando as casas pouco a pouco, mas acho que se a gente chegar direto na página completa... Eu vou pular mais algumas coisas. Não tive nenhuma intenção de apontar todas as casas da cidade, de jeito nenhum. Não foi minha intenção de maneira alguma. Tem a ver mesmo com o que eu estava falando, um recorte da minha experiência como produtora na cidade. Colocar algumas casas, o que está sinalizado em vermelho são as casas que não existem mais. A Miranda, ontem, foi anunciado que vai fechar em dezembro, está ali metade aberta, metade fechada, um pouco para remarcar essa questão. Mas, assim, basicamente, eu identifico esses espaços como as casas de show onde é possível tocar no Rio de Janeiro. E em todas elas, ou quase todas, o Imperato tem verba, eventualmente, para projetos específicos, trabalha-se com bilheteria. E toda essa dificuldade que eu estava falando de não conseguir levar o público para as casas foi esvaziando, assim. A experiência do Estúdio RJ, por exemplo, no Rio, e o Estúdio SP aqui é totalmente distinta, assim. Enquanto aqui vivia cheio, etc., lá já começou tendo muita dificuldade de público, e as pessoas questionam se era localização, se era preço do ingresso, da cerveja, mas, assim, no fundo é só, para mim, na minha percepção, um reflexo que a gente vive em todas as outras casas, que é a dificuldade de levar o público para dentro desses espaços. A dificuldade de tornar sustentável uma casa de médio porte, pequeno porte. É claro que essas casas elas são importantes para alimentar um circuito mesmo hoje, mas eu acho que o Rio se reinventou por outro lugar. Assim, só vou passar rapidamente. Eu fiz questão de marcar a localização das casas, um pouco para vocês entenderem a zona sul do Rio e o centro lá. Eu acho que são os lugares que concentram mais. Acho não, é a região que mais concentra as apresentações, a movimentação cultural que está nas pautas, que está na cabeça das pessoas, assim, o que é super prejudicial, porque a gente lança um disco e fica tocando no mesmo bairro, em 5 casas, com as mesmas pessoas, revezando o público que já é super limitado. Isso foi criando um esgotamento absurdo, assim, passou a não existir muito vida após lançamento, assim, você lança um disco e aí faz o quê? Não consegue sair do Rio, não consegue se destacar dentro da cidade, e aí você não se destaca dentro da cidade, você não consegue ir para São Paulo, ir para outros lugares, não conseguia circular pela cidade por outras regiões. Isso foi meio minando esse mercado mesmo, até que as coisas passaram a florescer, vamos dizer assim, de alguma maneira, através dessa interdependência, dessas conexões que foram se dando fora do circuito e que foram se impondo para esse circuito. Eu diria assim, 2008 para cá, até na parte de projetos, agora é a outra página. Bom, acho que foi.
diria que um dos projetos pioneiros nessa história, diria não, é o projeto pioneiro, é o Dia da Rua, que é um projeto do Quinho, que é um cantor carioca. É um festival que começou em 2008, de maneira independente. Na verdade, em 2007, ele começou, junto com outros amigos, a levantar a galera, ir pra rua tocar, e isso se configurou num festival que teve a primeira edição em 2008. Hoje o Dia da Rua já está na 6ª edição, indo para a 7ª, com patrocínio super bacana da Farm, uma curadoria que, se a gente pensar os artistas que já passaram pelo projeto, os principais artistas do Rio já passaram pelo projeto, a Ava Rocha, o Alvinho Lancelotti, Tono, Leduce, enfim, todas as bandas, todos os artistas, o recorte curatorial deles é muito forte, assim, é um retrato muito bacana do que rola. E eu acho que esse foi um dos primeiros projetos a jogar para a rua e jogar para um outro espaço essa questão, essa produção. E a partir disso, assim, eu acompanhei o próprio Quinho e outros artistas inventando as maneiras que eles poderiam tocar, criando seus próprios projetos, assim. E aí, por exemplo, eu listei ali o Banana Biltri, por exemplo, é um projeto de uma banda chamada Biltri, que construiu uma bicicleta que gera energia e é com ela que eles vão pra rua e tocam, e eles formaram um público super bacana com isso, e hoje eles tocam no Circo Voador, estão em outros eventos. Eles não são uma grande banda, mas eles têm um público fiel, assim, muito atento à produção deles, e isso se deu porque eles foram pra rua inventar seu trabalho. A mesma coisa aconteceu com o Mohandas, com On The Rocks, tá? Aqui, verdinho ali, que também é um projeto da banda Mohandas, que foi para Pedra do Leme, na praia, e começou mobilizando 100, 200, 300 pessoas. Hoje chega a levar 3.000 pessoas para assistir seus shows, e aí passou a ter convidados e levar outras bandas para tocarem no projeto. Então, alguns artistas se reinventaram a partir disso. E aí outros produtores começaram a se engajar, porque esses artistas surgindo nesse contexto começaram a gerar interesse, e as pessoas se impuseram mesmo para o mercado. Então, os festivais foram surgindo. A Temporada Gancho é um projeto super legal que relaciona sempre um artista que faz o show no dia, tem a participação do outro, que é o que vai tocar, e fica enganchando sempre no outro. Já teve também grandes nomes dessa cena passando pelo projeto. O Festival Agulha, que tem um recorte curatorial também muito bacana, já levou o Rômulo Frois, Pedro Carneiro, que é de Minas. Enfim, começou a relacionar esses artistas, assim. Então, acho que eu listei esses festivais e esses eventos um pouco para apontar como eles foram responsáveis por aquecer essa cena e impor esses artistas para que eles pudessem voltar a frequentar as casas e levar público, e permitir que eles tivessem um circuito para existir. Isso foi desencadeando uma série de coisas. Por exemplo, ele obviamente vai falar muito melhor sobre isso, mas o Leonardo Salomão, responsável pelo projeto chamado Escuta Isso, no Sesc Tijuca, levou nomes super bacanas, não só do Rio, mas principalmente do Rio, para o projeto dele, lá dentro, a partir principalmente de 2015, né? Assim, 2014 começou, mas 2015 isso se consolidou. O próprio Imperator passou a absorver. Eu falei o próprio Imperator, apontei o Paulo, que estaria aqui, infelizmente não conseguiu chegar, então apontei para o vazio. Mas o Imperator, que é uma casa na zona norte da cidade, que assim, é a grande casa de shows do Rio de Janeiro hoje, ele... Você me fala do tempo, estou disparando aqui. O Imperator passou a absorver a produção contemporânea, porque é um palco principalmente de Diogo Nogueira, é um palco principalmente de grandes artistas, mas passou a absorver projetos de artistas novos, e assim, principalmente na experiência com rock especificamente, assim, é um grande case na cidade, porque o Imperator Novo Rock mobiliza 1.000 pessoas por edição, pelo menos, eu acho. É sempre casa cheia, público muito interessado, e bandas diversas. São sempre 2 bandas de rock tocando na mesma noite, num formato parecido. Na época que o Imperator Novo Rock começou,
A gente fez também, eu, o Quinho, o Thiago Vedovo, um outro produtor lá no Rio. A gente montou o Rio Música Contemporânea, que era um projeto também de relacionar sempre... Era uma junção de 5 artistas por noite, a gente tinha uma banda base, esses artistas se revezavam no palco. E também foi uma experiência muito legal. A gente tinha um público menor e a casa é muito grande, então isso dificultou a continuidade do projeto, mas a gente levava 300, 400 pessoas, que pro nosso segmento é gente pra caramba, assim. E foi muito importante. Eu acho que, e junto disso, paralelo ao Imperator, o Leão Antigo do Meyer, por exemplo, é um projeto que acontece na rua, também de maneira independente, e que também se impôs para que o Estado, para que no caso a Prefeitura, pudesse absorvê-los. Eles começaram a fazer eventos, shows, debates numa praça que fica a 1 quarteirão do Imperator. E, assim, com menos de um ano de existência, eles tinham feito já mais de 40 eventos, e aí foi absorvido por um edital da Prefeitura, com ações locais, que é voltado para esse tipo de iniciativa. E hoje realiza coisas dentro do Imperator. Então, assim, eu acredito muito nesse modelo mesmo, em que a cidade foi para a rua, a cidade se construiu a partir de conexões independentes, mas o que essas conexões fazem elas serem interdependentes, né? Por isso que eu chamo assim. E a galera conseguiu levantar e aquecer um mercado que vinha se enfraquecendo nos últimos 10 anos. A gente assistiu a cena de São Paulo, a cena mineira, a cena de Recife, a cena baiana. Eu viajo para esses lugares e a galera fala, pô, legal, eu conheço os artistas. E aí a galera fala, e no Rio, quem que tá rolando? Eu sempre fico um pouco impressionada com essa pergunta, porque ela é muito frequente. Essa dificuldade de saber mesmo quem que tá bacana lá dentro, quem que tá fazendo, justamente porque a gente não viveu esse processo dos últimos 15 anos. Eu acho que ele quebrou no meio, assim, do meio pro final dos anos 2000 e teve que se reconstruir, assim. E eu acho que de 2008, 2010 para cá, ele vem se reconstruindo. Nos últimos 2 anos, a cidade viveu um boom de eventos. No último verão, a Fabiane Pereira aqui na plateia não me deixa mentir, a gente teve um verão da cena independente, tinha evento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, festivais, 2 por dia às vezes, até um pouco disputando entre si, mas existindo e funcionando. Todos voltados para a música independente. O Verão no Mar, o Dobradinhas e Outros Tais, que é o projeto que eu faço, o Festival Bulha, a temporada Gancho, o Veraneio, Verão no Castelinho, enfim, assim, mais de uma dezena de projetos voltados para a cena independente, uma coisa que eu acho que é inédita na cidade. Por muitos anos o Maitá para Peixe, que era o projeto do Bruno Levison, foi a grande referência para quem estava começando, para artistas novos. O festival não existe mais, já há bastante tempo, chegou a fazer algumas edições comemorativas recentemente, mas não existe mais com essa proposta. Mas nos últimos 2 anos a gente viu esses festivais que surgiram na raça se colocarem na cidade, absorverem a produção local, absorverem inclusive também a produção de fora. E acho que o Sesc hoje faz isso muito bem. O próprio Imperator Novo Rock também leva bandas de fora do Rio. A gente no Rio Música Contemporânea também tinha essa intenção. O Dobradinhas, com artistas mineiros de São Paulo, o Bulha, todos tentando criar esse diálogo. E aí, um pouco, não como uma resposta, mas um apontamento mesmo, eu acho que como tocar no Rio de Janeiro se dá muito através dessas conexões, assim. A cidade se reinventou através delas e acho que a entrada de outros produtores, de outros artistas, vai se dar através dessas conexões, de um interesse mesmo de saber quais são esses projetos e como eles se dão, e promover parcerias. Assim, a gente está do lado, Rio e São Paulo, tão pertinho, mas a gente conversa tão pouco, a gente troca tão pouco. Acho que essa mesa aqui é um grande incentivo a isso, porque é muito raro ver o Rio de Janeiro representado, seja nos debates, seja nas feiras, nos eventos, artisticamente e em forma de pensamento, né? Assim, a gente vê a participação do Rio é sempre muito tímida, e eu acho que essa oportunidade é um grande pontapé para isso. E eu acho que como tocar no Rio de Janeiro passa exatamente por isso, passa por essa troca, passa por essa conexão, passa por descobrir como faz para entrar lá e descobrir como faz para trazer a galera que está lá para cá também. Esses vínculos mesmo, assim, essa consciência da interdependência, essa consciência
eu falo isso porque eu não gosto muito da palavra independente, assim, por vários motivos, mas muito porque a indústria quebrou, mas os mecanismos continuam funcionando e se a gente não consegue conectar eles, as coisas não acontecem, assim. Então acho que a gente que falta um pouco esse lugar dessa conexão para que as pessoas cheguem ao Rio com um pouquinho mais de facilidade. Eu acho que hoje o mercado de lá se dá muito através desses projetos. Quando eu penso hoje em lançar um artista no Rio, eu tenho uma gama muito maior de... Bom, gente, é isso. Não, é só dizer que eu acho que hoje existe uma gama muito maior de oportunidades para viabilizar um artista no Rio, porque a cidade cresceu, a cidade saiu desse fluxo Zona Sul, Lapa, a cidade foi para outras regiões, e acho que agora é um bom gancho para o Paulo iniciar a fala dele, porque ele é responsável pelo... Desculpa, Leonardo. Para o Léo iniciar a fala dele, porque ele é responsável por um grande aquecimento, uma grande reinvenção de público, de palco na Tijuca. Obrigada, Ju. Agora, gente, antes de passar para o Leonardo, eu queria falar uma coisa que eu tinha falado na abertura, e a Ju me lembrou várias vezes na fala dela que o Paulo, do Imperato, era o quarto convidado dessa mesa e por questões de neblina ele não conseguiu chegar. O voo dele foi cancelado, enfim, ele está aí, acho que ainda no Santos Dumont, ou talvez em Congonhas. A gente está tentando entender onde ele está e ele não conseguiu chegar. Tá? Agora, Leonardo Salomão, do Sesc. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Verônica, obrigado, Ju. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenação da Sim São Paulo por essa oportunidade de estar aqui e na mesa um tema tão importante, falar um pouco das ações do Sesc Rio, especialmente do Sesc Tijuca, que é a unidade em que eu trabalho, que eu sou, nesse caso, o gestor da área de música dessa unidade operacional do Sesc. Como tocar no Rio de Janeiro, bom, é um prazer não só falar sobre isso, mas também estar aqui ao lado da Juliana, que é uma grande parceira dos nossos projetos, incentivadora e constrói junto com a gente, ajuda a divulgar esse projeto especificamente, que é o Escuta Isso, que eu vou falar mais adiante. E com o Paulo, que não está aqui, mas que também fez parte da programação do Escuta Isso e tem feito um trabalho incrível no Imperato, que hoje é uma casa de referência para os artistas alternativos e que está fora do eixo Lapa, Centro, Zona Sul, está ali na Zona Norte, e a reabertura do Imperato de certa maneira, a forma de ressurgimento ali do Meia, do subúrbio, né, como um todo, especificamente no bairro Meia, mas do subúrbio, ressurgimento de um polo cultural e boêmio e artístico de produção ali no subúrbio do Rio de Janeiro. E também com o Daniel, que vai poder falar bem sobre as ações do poder público na área de cultura. Como tocar no Rio de Janeiro é um tema realmente muito difícil. A Ju conseguiu criar um painel, um recorte dos espaços, dos locais e das ações. Eu fico me perguntando, assim, como uma cidade como Rio de Janeiro, que foi a capital federal durante muito tempo, a capital cultural durante muito tempo, e é a maior rota de turismo no país. Como é que uma cidade como essa consegue receber e produzir os maiores eventos do mundo, Copa do Mundo, Olimpíadas, Rock in Rio, grandes shows de arena? Como é que um espaço como esse, como é que uma cidade como essa não consegue ter uma cena, ter uma prova, né, de espaços para pequeno e para o médio artista? Né? É muito contraditório isso para uma cidade como o Rio de Janeiro, que é tão importante. Né? E eu fico pensando, bom, aqui tem a minha colinha, o porquê disso, né? O porquê do Rio ser tão contraditório assim. Eu acho que ele passou durante um tempo, alguns anos atrás, uma série de situações que fizeram com que a cidade tivesse, assim como a Ju falou, morreu em algum momento ali essa cena local alternativa. E aí eu posso listar algumas coisas,
como o fechamento do Circo Voador durante 8 anos. O Circo Voador é um exemplo e um baluarte assim, de espaço para o artista alternativo, para a música que foge um pouco do mainstream ou da hegemonia, como falou o Ben Smith aqui na parte da manhã, né? Essa música que está aí consumindo 90% do mercado. O circo ficou fechado durante 8 anos. Se você for pensar, durante 8 anos é um tempo que você termina uma geração perdida de novos músicos, de novos artistas. Além disso, não só o fechamento do circo, mas o Rio de Janeiro hoje vem cada vez mais fechando os seus espaços. Como a Ju citou, ontem, abrindo o jornal, nós ficamos sabendo do fechamento de mais uma casa de shows, no Miranda, e eu posso listar aqui umas 8 casas que fecharam num período de 12 anos para cá. Casas como o Ballroom, como o Estúdio RJ, como o Cinematec, como o Canecão, que eu trabalhei por 11 anos como produtor executivo. Então, qual é o recado que o Rio de Janeiro está dando assim, para o público, para a população, para os artistas, né? É um recado de uma cidade que fecha casas e espaços culturais. O Canecão é um exemplo disso. O Canecão é um espaço que completaria agora em 2017 50 anos. Foi o maior palco da música popular brasileira, onde a geração, né, dos maiores artistas da música popular brasileira se formou. E o fechamento do Canecão, que hoje é um espaço de entulho e ratos, gambás e baratas, você passa ali na frente, é deprimente, e é um retrato fiel de como nós cuidamos. Eu digo nós porque eu estou inserido nisso também, todos nós estamos inseridos nisso, como nós cuidamos da nossa memória, como nós cuidamos dos nossos equipamentos. Além disso, a gente pode listar outras coisas também, como o fim das grandes gravadoras que estavam situadas, todas elas no Rio de Janeiro. A falta de programas de rádio e de televisão alternativos, como a Rádio Fluminense, depois a UFM com uma programação bem diversificada também, e que não continuou, então eles migraram para a web. Hoje nas rádios do Rio nós não temos uma rádio rock, que é a cidade, mas não temos nenhuma outra Minto, nós temos sim, a Roquete Pinto, a gente tem que fazer essa ressalva. É uma rádio que tem uma programação muito interessante, muito diversificada, mas é uma rádio só, é um dial só. Então isso mostra a dificuldade que nós temos. Além do fechamento dos espaços, enfim, a falta de festivais, de grandes festivais. A Ju citou aqui alguns festivais que têm acontecido agora, mas requer um tempo de maturação, requer um tempo de que esses festivais não só se constituem, mas também continuem, né? Porque senão eles passam a ser só ações locais, ao contrário do Maitá pra Peixe, que foi um festival que durou 20 anos e foi uma grande referência para a cidade, onde apresentava a nova cena musical do Rio e também trazia artistas de outras cidades. Com o fim do Maitá pra Peixe, que o Bruno Levinson, que foi o seu criador e curador, argumenta que numa entrevista que hoje o Carioca ele está mais interessado em eventos, como a Ju falou, do que propriamente na música. A música vira apenas uma trilha sonora, né, para o evento em si. Mas com o fim desse grande festival, do Maitá pra Peixe, a gente tem que se reinventar também, né? O Pena falou aqui mais cedo também sobre essa questão da importância do festival. Então eu espero que essas ações locais, esses pequenos festivais que nós temos na cidade, eles venham a se transformar num festival ou em festivais, porque a cidade tem potencial para isso, de referência, como foi o Maitá pra Peixe durante muito tempo. Mas nem tudo é o fim do mundo, né? Eu já falei aqui bastante sobre as coisas ruins.
E eu acho que é na dificuldade que a gente encontra soluções. É na crise que a gente encontra caminhos para sobreviver. E muitos desses caminhos estão aí, como a Ju falou, nesse trabalho coletivo, nessa construção coletiva, que realmente é o caminho, né? Eu acredito que o Rio está vivendo uma retomada, né? É importante a gente falar isso também, a reabertura do Circo Voador, a reabertura do Imperator, a ocupação dos espaços públicos, né, pelos coletivos, o poder público mais atento e mais sensível às propostas. E então o Rio começa a renascer. E não só isso, né? Acho que a gente passa também a discutir como é que é essa relação de produção musical, de veiculação, de divulgação. Então, não é só o Rio de Janeiro que está passando por isso, acho que, enfim, o mercado brasileiro de música como um todo, mas o Rio, por todas essas dificuldades que eu elenquei aqui e por suas características, ele está tendo que se reinventar, então a gente está buscando novos caminhos. Né, que passa pela abertura dessas casas que eu já citei, que passa pela colaboração coletiva, que passa pelo fortalecimento, que aí a questão das redes sociais, que é muito importante para a divulgação das ações, né, e também dos projetos especiais que estão acontecendo, não só nas instituições, mas também nas casas de pequeno porte, como é o caso do Áudio Rebel, que eu acho que é um grande exemplo de ação local, de pequeno porte, e que tem dado muito certo, para que haja essa troca, né, de produção não só do artista do Rio de Janeiro, mas também o Áudio Rebel produz e traz, coloca na sua programação artistas de outras cidades ou de outras cidades e tal. Oi Futuro também, com uma programação muito interessante, muito eclética, é um outro local que vale ser citado. E aí, falando um pouco do SESC, bom, o SESC, para quem não sabe, é uma empresa privada sem fins lucrativos, criada em 1946 por empresários e organizações sindicais, voltada para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. E o SESC Rio, especificamente, que é o primeiro SESC do Brasil, né, que é a unidade de Engenho de Dentro, foi o primeiro SESC do Brasil, fundado há 46 anos atrás. O SESC Rio hoje passa por um momento de transformação, um momento onde a gente pode vislumbrar aí possibilidades. E aí posso falar bem sobre a Tijuca, que é o lugar onde eu trabalho. A Tijuca tem aí o exemplo de um projeto que tem 10 anos, está no seu 11º ano, que é o Geringonça. É um projeto referência no SESC e também na cidade do Rio de Janeiro. É um projeto multilinguístico e multiartístico também, e que é um espaço para o fomento das várias linguagens artísticas e uma produção estética do jovem artista. Então, o Geringonça, ele tem show, ele tem oficina, ele tem workshop, ele tem debate, ele abre espaço para dança, para poesia, para música, para o teatro, esquetes teatrais. Para você ter uma ideia do ecletismo do Geringonça, nesse ano nós tivemos o Russo Passapulso, nós tivemos a Dona Onete, nós tivemos um workshop com o Hermeto Pascoal, e tivemos um debate, uma pequena apresentação com a Karina Burr, mesa sobre o feminismo. Enfim, o Geringonça é múltiplo e é um projeto que a gente tem que destacar aqui como um projeto de grande destaque. A reboque do Geringonça, eu estou há 4 anos e meio no SESC Rio, no SESC Tijuca, e
quando eu cheguei no Sesc Tijuca, eu precisei primeiro identificar o público que frequentava a unidade. E eu percebi que era um público que normalmente frequenta o Sesc, que é a terceira idade. A terceira idade que vai, faz a sua hidromassagem, faz o seu pilates, faz o seu tai chi chuan, vai na peça de teatro e vai no show também. Então a gente precisava fidelizar esse público. Durante 2 anos eu crio e produzo projetos e uma programação para fidelizar esse público. Uma vez fidelizado, então eu tenho aí na minha programação pelo menos 50 a 60 pessoas que vão a todos os shows. Uma vez fidelizado esse público, não só o público local, mas também é um recado para o entorno. Olha, o Sesc Tijuca tem uma programação sistemática, tem uma programação que está rolando, é um preço super barato, é super acessível. Então, foi dado recado nesses 2 primeiros anos. Em 2014, eu começo a identificar a necessidade de trazer um público diferente para o Sesc, um público jovem, um público que não frequenta o Sesc a não ser no Geringonça. E aí eu crio o Escuta Isso, que é um projeto que é uma continuação do Geringonça, mas é um projeto que vai além também. Assim, ele está ali para abrir espaço para o novo artista, um trabalho autoral, lançar o seu CD, lançar o seu trabalho, e também, e por conta disso, a gente passa a lidar com a formação de plateia. E formação de plateia é muito bacana falar e tal, mas é real isso, gente. Assim, a gente precisa ficar atento a essa questão da formação de plateia. E eu posso dar um exemplo, por exemplo, que foi um projeto que eu comecei a fazer lá na Tijuca, de música clássica. Sábado à tarde. Então, na primeira apresentação tinham 4 pessoas. Na segunda apresentação tinham 10 pessoas. E hoje a gente consegue ter 100 pessoas num programa, uma programação de música clássica. Isso é a continuidade do projeto. Isso é a importância da continuidade de uma proposta. E o Escuta Isso começou em 2014, com 10 apresentações. Nós tivemos uma média de 120 pessoas por apresentação. Em 2015, nós bancamos a manutenção desse projeto, expandimos ele. Ele vai completar agora em dezembro 24 apresentações nesse ano, com uma média de 170 pessoas. É um aumento de 40% no público presente. Por que isso? Porque as pessoas começaram a entender, identificar, compartilhar e frequentar. E aí fortalecer não só a programação, mas a cena como um todo. E isso vai gerar para a gente, em 2015, uma média de 4.000 atendimentos. Atendimento é o termo que nós usamos no Sesc, que significa o número de pessoas. Um atendimento é igual a uma pessoa. Então são 4.000 pessoas passando pela programação do Sesc, a gente faz essa curadoria muito crítica, sem a preocupação da quantidade de público. Eu citei números aqui só para exemplificar para vocês, mas a nossa... 3 minutos. Mas a nossa preocupação é com a formação de plateia, com a formação de uma cena, com a formação de um movimento artístico. O Escuta Isso, em 2016, a gente pretende manter a mesma quantidade, o mesmo quantitativo de shows e expandir isso, não só com apresentação artística, mas também com debates, fazer mesas como essa que nós estamos aqui para discutir o mercado, para discutir a cena, para fortalecer essas relações. Eu fiquei pensando, por que nós não temos uma CIM Rio de Janeiro? Seria muito importante, né, termos essa experiência. Vamos pensar nisso. Estamos trabalhando para isso. Temos que ter uma CIM Rio de Janeiro para discutir, apresentar novas possibilidades e
fortalecer o mercado do Rio de Janeiro. E aí, eu terminando então, eu vou falar do que eu acho que é o futuro para a gente e como escapar desse nó, que é, como pegando o gancho que o Pena Smith falou de manhã e que a Ju também já falou, é essa construção coletiva e de colaboração, não tem jeito, entendeu? Os produtores, os coletivos, o poder público e as instituições precisam se reunir, precisam se falar, precisam encontrar mecanismos e um caminho e uma programação, e uma agenda cultural em comum. Não tem jeito, é isso, entendeu? A gente precisa se falar mais, a gente precisa trocar mais. Essa é uma experiência que a gente está tendo aqui hoje muito importante e que eu espero que lá no Rio a gente consiga também realizar, né? E eu pensei numa outra coisa também, a gente fala muito no crowdfunding, né? No financiamento coletivo, e a gente precisa fazer um crowdfunding de ideias, não só de um financiamento de produtos, de um CD, de um filme, de um teatro, mas um financiamento de ideias, de um financiamento também de um plano cultural para a cidade do Rio de Janeiro. Então, fica aqui nosso desafio, né? E que eu espero que e aí é também a questão da continuidade, né? Isso tudo para dizer que a gente só consegue chegar, ter uma cena e um trabalho, um movimento concreto, se nós tivermos e darmos continuidade a esse trabalho. E é o que eu espero fazer com o Escuta Isso e o Gerimonça, vida longa a esses projetos, e vida longa a todos os outros projetos que estão movimentando a cena carioca. Muito obrigado. Obrigada.